Olá, meus amigos, meus irmãos. Domingo à noite, no Conexão Report, nós vimos o líder da Igreja Universal dar uma entrevista ao Conexão Repórter, o bispo Edir Macedo. E eu assisti do começo ao fim a entrevista desse líder. Muito bem, o Edir Macedo, ele fundou uma igreja, o qual é uma das precursoras da teologia da prosperidade. E o Edir Macedo foi questionado se ele tinha fundado uma igreja. Ele falou: não, eu não fundei uma igreja. Eu fundei uma escola, uma faculdade. E é verdade, meus amigos. Fiquei pensando, esse homem é um exímio professor, do qual saíram muitos pastores, o qual anda pregando a teologia da prosperidade, o qual anda contaminando a fé. E o interessante é que o Edir Macedo dele saíram nomes proeminentes, como o Valdomiro Santiago, saiu da Igreja Universal. Outras igrejas também saíram da Igreja Universal. E eu fiquei pensando sobre esse líder, né? Que ele contaminou, ele é um falso profeta, ele contaminou a alma, a vida espiritual de muitas pessoas. Embora tenha aparecido, né, a obra social da igreja, mas isso, meus amigos, meus irmãos, não tem nada a ver com a salvação, com a contaminação da alma, porque isso é o dever de todo ser humano. O Espiritismo faz uma grande obra social, a Igreja Católica, as demais religiões, todas elas fazem obra social, mas não é garantia de pureza de que está agradando a Deus, né? E eu fiquei pensando nesse homem, analisando ele, o que ele falava, e eu fiquei pensando, ele vai ter um grande acerto de conta para com Deus. Como ele mesmo disse, que ele era uma escola. E muitos pastores que se converteram, que participaram da igreja dele, não conseguem mais voltar à normalidade. Eles abrem outras igrejas e continuam o mesmo ritmo. E o interessante é que esses pastores, eles não conseguem mais se desvencilhar dos ensinamentos que ficaram impregnados na alma deles. E se você vê esses pastores que saíram da Universal, você for nos cultos dele, é a mesma coisa. E o Edir Macedo é um dos grandes responsáveis por isso, né? E o Edir Macedo dizendo que ele é a favor da teologia da prosperidade. Ora, o que significa teologia da prosperidade? Para o Edir Macedo, a teologia da prosperidade são os bens materiais. E quanto que a teologia da prosperidade, se nós formos dizer assim para Deus, não são os bens materiais. Haja vista que ele deixou os bens materiais em segundo plano. Haja vista que ele nos advertiu sobre os bens materiais que pode atrapalhar a nossa vida espiritual. E eu conheço, meus amigos, meus irmãos, muitos pastores que se contaminaram e não conseguem mais voltar aos retos caminhos do Senhor. E esse efeito cascata do Edir Macedo contaminou o país e o mundo, né? Está contaminando porque ele é um homem muito astuto. E ele se desviou do caminho da verdade por não conhecer a verdade. E aí o repórter perguntou, né, sobre a teoria da prosperidade. Falou assim: Deus não quer ninguém na miséria. Deus, essa teologia de miséria, mas não existe. Deus também não quer ninguém na miséria. Como assim que Deus não quer? Deus não quer. Lembra que o povo israelita estava na miséria lá no Egito? O que Deus fez? Deus libertou ele. E se nós formos examinar as Escrituras, toda vez que o povo estava em grande miséria, Deus intervia
intervia para tirá-los dessa situação. Mas também o nosso Deus fala que o perigo das riquezas, ele sufoca a palavra. O perigo das riquezas, né? A ambição pelas riquezas, ele sufoca a palavra. Mas a vida abundante, qual o nosso Deus quer nos dar, o Edir Macedo não conhece. A vida de prosperidade que o nosso Deus dá para nós, ele não conhece. E aí ele, engenhosamente, ele coloca como a vida de prosperidade, como os bens materiais, duas casas, casa na praia, viver uma boa vida. Mas a palavra de Deus não ensina dessa forma. A palavra de Deus ensina que, em primeiro lugar, eu devo buscar o reino dos céus. E essas coisas que todos eles andam buscando, os gentios andam buscando, nos serão acrescentadas. Como diz aqui em Lucas capítulo 12, versículo 31, que ele diz assim, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus fala no versículo 30, que quem corre atrás de bens materiais, do que comer, do que se vestir, ele diz, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. E o Edir Macedo, ele coloca em prioridade os bens materiais. Haja vista as campanhas que ele faz e que ele ensina para as pessoas. E você vê as pessoas dando testemunho só de bens materiais. Dificilmente eles falam sobre a renúncia do pecado, sobre a santificação. Então o Edir Macedo, ele é um dos grandes falsos profetas do nosso país também. Como o finado Davi Miranda, eu fiz um vídeo, dizendo que ele também é um falso profeta. E tem outros que o Edir Macedo produziu. E o Edir Macedo é uma grande fábrica de produzir falsos profetas. E ele vai prestar, ele tem um grande acerto de conta. Eu conheço pessoas próximas de nós que tomaram contato, se contaminaram com a doutrina, com os ensinamentos do Edir Macedo e não conseguem se desvencilhar mais. Eu conheço os amigos nossos que estão, como vamos dizer, parados, desviados. Diz assim, se eu voltar, eu vou voltar para a Igreja Universal. Quer dizer, estão contaminados, não se arrependeram, não conseguem voltar para os retos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aproveitando que teve uma repercussão essa entrevista, e o que ele fala, as pessoas às vezes têm por correto os ensinos dele, porque não lê as escrituras e não conhece as escrituras, por isso que aprovam, E a palavra de Deus não quer ver ninguém na miséria. Mas Deus fala que eu tenho que buscar, antes de tudo, conhecê-lo a Ele, largar os nossos pecados, se arrepender, viver uma vida santa neste mundo, o qual o Edir Macedo não ensina prosperidade, campanhas e mais campanhas. E o Edir Macedo é um homem muito astuto, ele é muito sagaz. Haja vista que ele usou essa astúcia para ganhar muito dinheiro, e ele se desviou da verdade, porque se ele examinasse muito bem as escrituras, as pregações dele ia ser totalmente diferente, não ia ser aquelas pregações o qual o ser humano gosta de ouvir, que são os bens materiais. Então, meus amigos, meus irmãos, eu lamento muito quando eu vejo uma pessoa, entre aspas, que se converte na Igreja Universal ou numa dessas correntes que o Edir Macedo está, da teologia da prosperidade. Ultimamente, uma pessoa muito famosa, Andressa Urach, disse que se converteu lá. Mas eu fico com pena dessa moça, porque ela não conheceu o verdadeiro evangelho. Ou se ela vier conhecer, com toda certeza, ela não vai ficar nessa igreja, ela vai sair fora. E é muito difícil, porque a palavra de Deus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, a doutrina, porque contamina, meus irmãos. Eu tenho pessoas próximas de nós
que se contaminaram e nem se dão conta de que estão contaminadas. Nem se dão conta. Por isso que o nosso Mestre e Senhor nos advertiu que o fermento, a doutrina, ela é contagiosa, ela pode destruir a alma das pessoas, a vida espiritual. E o Edir Macedo, ele é um dos grandes falsos profetas, um dos grandes percussores, um dos grandes ensinadores de heresias. E começou com ele, há muitos anos atrás, eu me lembro, quando ele começou, né, foi um sucesso total. E aí vem criando filhotes, né? Muitos, milhares de pessoas estão caminhando para o inferno sem saber. E eu estou fazendo esse vídeo para que você vá para as Escrituras. Tome muito cuidado o que é falado, o que é ensinado. E as pessoas pegam aquelas palavras dele, né, que são sofismas, que são argumentos que parecem verdadeiros e tem como verdadeiro. Mas nós devemos tomar muito cuidado, né? Temos agora o Valdomiro Santiago, que saiu de lá, Genor Duque, outro, que saiu de lá, e tantos outros que são pequenos, que podemos citar, o qual está infestado o nosso país, porque o povo abandonaram as Escrituras, tem preguiça, são tardios em ler, são tardios em examinar. E muitas igrejas tradicionais também abandonaram os retos caminhos do Senhor. Temos agora a Igreja Batista da Lagoinha, né, que também se desviaram do caminho. Mas você pode perguntar, mas quantas vidas tiraram do vício? Ora, tirar a vida do vício, ter uma vida honesta, ajudar o próximo é dever. Mas tem uma coisa principal, que é o reino de Deus, que eles esqueceram de correr atrás disso, que coloca as coisas mundanas como prioridade para endireitar a vida do ser humano. Não é assim. Primeiro vem o arrependimento, a salvação, Jesus Cristo. É isso que muda a vida do ser humano. É isso que vai trazer prosperidade. Não bens materiais, mas uma vida de prosperidade, uma vida de paz e tranquilidade. A palavra de Deus nos exorta que nós temos o que comer, o que nos vestimos, estejamos com isso contentes. Que a nossa meta não é esse mundo, a nossa meta é o porvir, o mundo por vir, porque a palavra de Deus fala que o mundo todo jaz no maligno. O mundo está debaixo de maldição, como diz lá em Isaías. Então gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.